Isso não é ficção, gente, foi uma realidade. No mundão do meu... Edinho foi criado na mensagem desde novinho, mas teve um deslize, ficou mais de 20 anos fora, né, irmão Edinho? Nesse período, ele não conhecia a mensagem Almas Encarceradas Hoje. Ele teve uma êxtase lá no mundão, da cachaça, do cigarro, mundão sujo. Ele teve uma êxtase e Deus permitiu que ele fosse na quinta dimensão, aquilo que nós chamamos de inferno. O que você viu lá, irmão Edinho? E tudo que ele viu, ele conversou comigo, não é, pastor Edson? É 100% que o irmão Brana viu lá na mensagem Almas Encarceradas. O irmão Brana foi lá também e descreveu para nós na mensagem Almas Encarceradas. Aliás, eu só soube que a gente sai da Terra. Aliás, eu só soube que a gente sai da Terra. Eu já tinha estudado a mensagem do irmão Brana, mas nunca tinha percebido que passa pelas nuvens. Eu só depois que ele me contou, apesar dele não conhecer a mensagem, que ele me contou, né, que quando morre o espírito sai, então vai saindo da terra, saindo, passa pelas nuvens e tudo. Depois que ele me falou, e aí quando outro dia eu estava estudando essa mensagem, e é que eu vi o irmão Brana falando que passa pelas nuvens. Eu nunca tinha tentado para isso, eu só percebi esse detalhe porque ele tinha falado. Há muitas teologias, uns dizem que é embaixo, né? O Hades, o abismo é embaixo. Só que ele foi lá, o irmão Brana também foi lá. Eu prefiro ficar com o irmão Brana, eu prefiro ficar com o Edinho do que com a teologia que diz que o inferno é embaixo. Vamos. Igreja, eu vou tentar lembrar o máximo possível. E eu gostaria que nós fôssemos crentes. Para crer no que eu vou falar, porque o que eu falo perante Deus, perante a mensagem, perante a Bíblia, que é verdade. Eu nasci na Assembleia, minha mãe era assembleiana, mas era muito pequeno, e a minha irmã Elian, né, Deus revelou a mensagem para ela e ela nos levava de vez em quando ao tabernáculo. E depois que minha mãe foi embora, faleceu, aí nós viemos para a mensagem. Quer dizer, eu já era da mensagem, mas fisicamente comecei e me batizei aos 11 anos. E a primeira pessoa que me falou... Aqui, né, irmão? Aqui já. Já era aqui, aqui no Pedregal. Isso aqui é Deus que estabeleceu isso aqui. Deus tem um propósito nisso. Isso. A mensagem começou aqui. Amemos isto. Começou aqui. Então, eu me batizei aos 11 anos e não sei bem porquê, virei as costas para Deus e fui para o mundo. E a primeira pessoa que me falou do profeta foi a minha irmã Elinilda. Mas eu já no mundo, já há algum tempo no mundo, mas sempre criei na mensagem. Como eu creio na Bíblia, eu creio na mensagem, lógico. E eu comecei a falar com minhas irmãs que estavam tendo um pressentimento que algo ruim iria acontecer comigo, algo muito ruim mesmo. A minha irmã Elian, a minha irmã Elinilda, as que eu me lembro melhor que eu falei, eu não lembro se eu falei com o pastor Edson também, talvez não. Mas a Elian e a Elinilda, eu falei com elas que algo iria acontecer comigo, muito ruim. E ela falou que era besteira. E um dia eu comecei a passar mal na frente de casa, aí eu entrei e estava passando muito mal e deitei na cama da minha irmã e não sabia que mal era aquele. Foi o mal mais diferente que eu já tive na minha vida. E oxalá que nunca mais eu tenha. E nisso eu senti que algo estava acontecendo comigo que nunca havia acontecido. E eu comecei a pensar, eu me recordo que eu comecei a pensar se eu estava sonhando ou se não era eu mesmo que estava acontecendo. E nisso eu senti que eu estava saindo do meu corpo mesmo, a minha alma estava saindo do meu corpo. Deus é minha testemunha do que eu estou falando.
E eu comecei a ver que eu estava subindo, e eu via a terra perfeitamente aqui embaixo. Tudo que a gente vê, se alguém conseguir subir no foguete, olhar para baixo e ver do jeito que eu vi, as coisas, tudo aqui embaixo eu vi. E eu percebi que algo estava acontecendo diferente, que eu estava indo para me encontrar com Deus, de uma forma era Deus. Mas eu sabia que não estava pronto. E eu fui subindo, fui vendo as coisas aqui embaixo, e depois eu comecei a sentir uma atmosfera muito pesada que nunca senti na minha vida. Era a presença de Satanás. Mas eu ainda não havia chegado na quinta dimensão. Eu já sentia a presença dele. E eu comecei me distanciando de Deus, da presença de Deus. Vamos bem devagar. Ele não havia chegado na quinta dimensão, não. Mas já estava sentindo a presença de Satanás. O irmão Brana fala justamente isso na mensagem de demonologia, que a quarta dimensão, que é a dimensão anterior à quinta, que é a dimensão do espaço, onde tem voz, imagem, tudo, assim, meios virtuais, é a quarta dimensão. Recebe influência da quinta. Recebe influência de demônios, esses artistas que estão na quarta dimensão, através da televisão, do rádio, de meios virtuais, telefone, eles estão ungidos ou pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito do diabo. Mas o irmão Brando diz, a quarta dimensão recebe influência da quinta. O Espírito de Deus é quem um pregador de Deus está lá na quarta, mas é influência da sexta. Mas o que mais tem na quarta dimensão é a influência da quinta, de demônios mesmo. Demônios mesmo. O senhor viu isso, irmão Brana, em nós. Então eu fui sentindo a presença de Satanás e sabendo que eu estava para encontrar com Deus, que algo estava acontecendo que era a morte, vamos falar a morte. Minha alma estava passando para outra dimensão. E quando eu fui chegando, subindo, eu estava chegando a esse local horrível, que é a quinta dimensão, eu lembrei-me da mensagem. A mensagem. Eu não queria acreditar que estava acontecendo comigo, que era uma morte, é um encontro com a outra, em outra dimensão. E nisso eu consegui ainda vir rápido à terra, segundos, vim rápido, mas eu tive que voltar, que continuar indo para aquele lugar. Então, como na Bíblia fala, até levando para o outro lado negativo, em um abrir e fechar de olhos estaremos com Cristo. Eu entendo plenamente. Porque se a pessoa que está indo para a quinta dimensão, ela desce aqui na terra e volta, quanto mais para encontrar Cristo? Quanto mais. E eu podia descer rápido e voltar rápido, mas ali era o local que eu estava indo. E quando eu comecei a pensar, morte, isso é a morte? Por que eu tratava a morte de uma coisa tão normal, tão natural igual nós tratamos? Que a gente, o ser humano que não tem a revelação que nós temos, ela vai ali e chora pelo ente querido que partiu, acende uma vela ou coisa parecida para clarear o caminho dela, e não tem aquela convicção que nós temos quando a gente perde um ente querido, como eu perdi a minha irmã ultimamente. Dói, mas existe um consolo. E as pessoas não têm esse consolo. E mesmo assim, elas deixam seu ente querido e voltam a fazer tudo novamente de errado. Quando eu pensei, isso é a morte? Isso que é a morte? O que vale um corpo, a matéria? Não vale nada, nada, nada. Eu não queria acreditar. Eu não queria acreditar. Quando eu senti que eu estava na quinta dimensão... Desculpa, igreja, perdoa. Que eu senti a presença do próprio Lúcifer, existe as risadas, as críticas,
muita risada, muita crítica, muito demônio, que eu fui ver que eu era da mensagem, que eu estava sentado aqui, que eu deixei passar, e eu fui para aquele lugar e não queria acreditar, eu não queria me perdoar, eu não tinha como perdoar, eu estava na palavra, eu tinha tudo, tudo. Eu sentei nos bancos, que eram uns bancos, e eu deixei passar pelos pecados, e os pecados me atormentavam muito, muito. Eu estava no mundo, como o pastor falou, eu gostava de beber, o cigarro, mulher. Não tem, tentam me entender um pouco. Para quem está na quinta dimensão, vai ver que a maior besteira é o adultério. É a maior besteira. É o adultério. É a coisa que não é o normal. Um esposo e uma esposa casados normalmente. Vender a alma por causa disso. Vender a alma por causa disso. Não tem graça nenhuma. Como um corpo que a gente tem nossas vaidades, esse corpo, a matéria, para quem está na quinta dimensão, qualquer barro desse tem mais valor do que um corpo. Nós, como seres humanos que choramos, nós, como seres humanos que colocamos um corpo dentro de um caixão enfeito de flor, para uma pessoa que está na quinta dimensão, não tem um valor nenhum. Eu queria que vocês entendessem o que eu estou falando, porque eu falo perante Deus, o Todo-Poderoso. Eu fui à quinta dimensão. O corpo não tem valor nenhum. Por isso que às vezes hoje eu entendo um pouco mais Deus, porque Deus quer uma vida eterna para a gente. A gente pede uma coisa e não recebe, fica emburrado. Eu falo por mim. Gente. Então, quando eu estava na quinta, chegando na quinta, a crítica, Satanás zombava de mim, zombou de mim. É a presença dele, é a presença dele mesmo. Porque eu tinha tudo, e eu joguei fora. E o lugar é muito quente. É quente que um corpo, esse corpo, essa matéria não aguenta a temperatura, não aguenta. Mombrana disse justamente isso. Ele disse que um fogo literal é gelo, em vista daquele fogo lá da quinta dimensão. Mombrana falou. O corpo nosso não aguenta. O barulho é imenso, que nossos tímpanos não aguentam. Esses aparelhos, que seja um avião, esse barulho que tem na Terra é fraco. O barulho é imenso. O calor é enorme. E a presença de Satanás é ruim. Ele zomba, ele critica, e ele mostra o que nós perdemos, onde nós estávamos. Por isso que eu digo, eu creio, eu digo, eu afirmo. A mensagem que nós estamos, ela é tão verdadeira quanto Deus. A mensagem escrita, ela é tão verdadeira quanto a Bíblia. Não existe, eu digo isso pela mensagem, pela revelação e pelo conhecimento que Deus permitiu que eu fosse a quinta dimensão, que eu gostaria que mais nunca eu fosse, nem por um minuto. A mensagem que o irmão Brana pregou, ela é Deus. Eu posso, gente, errar, como eu erro, falhar, tudo. Mas aqui é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando a gente vê um pastor, alguém pregando aqui, é Deus. Vocês, desculpa eu estar desviando um pouco, é porque minha mente cansa. Quando a gente ouve alguém pregando aqui, um pregador, é Deus. Entenda o que eu estou falando, é Deus. Quando a gente vê alguém no mundo, ali, uma pessoa que não tem a salvação, ela é demônio.
Ela é demônio, eu afirmo, ela é demônio dentro de uma capa. O senhor viu isso lá na quinta dimensão? Humana. Eu vi na quinta dimensão. Então as pessoas lá blasfemam, falam muitas coisas contra Deus. Porque elas estão perdidas, porque a pessoa normal não falaria nada com Deus. Porque o tempo que eu fiquei, eu queria falar com Deus. Eu queria pedir perdão a Deus e que Ele permitisse que eu voltasse. Mas a misericórdia dele é grande. Vocês sabem por que eu não falei com Deus? Porque eu não pedi perdão a Deus naquele lugar? É porque Ele é santo demais, é muito santo. Eu me envergonhava de Deus. Eu só sabia que Ele era o único que poderia me tirar de lá. O único. E eu não é um sonho, não é eu vi como eu estou vendo a igreja agora, na quinta dimensão. Eu me vi algumas vezes assentado aqui. As coisas que eu ouvi, a palavra, eu ouvi tudo. O tempo não é esse tempo. Eu creio que isso aconteceu comigo pelo tempo que eu perguntei às pessoas, foi entre meia hora a uma hora. Minha vida passou todas as coisas de errado que eu fiz, tudo, um pensamento, um gesto, passou tudo na minha mente. Mas só que isso depois. Então, quando eu vi que eu não tinha mais jeito, que eu estava na garra de Satanás, que estava nas mãos dele, na quinta dimensão propriamente dita, onde existe hoje as pessoas estão indo, a todo instante tem pessoas indo para a quinta dimensão, subindo para a quinta dimensão. Quando eu vi que eu estava lá na quinta dimensão, que não tinha mais jeito de descer, eu não podia mais ouvir a palavra, não existia um perdão ali para mim. Aí eu comecei a passar na minha mente, não é um sonho, é na mente mesmo, é uma coisa real, é real que esse corpo não consegue. Tudo de errado que eu fiz, todas as coisas, um olhar que eu fiz, que eu magoasse alguém, um pensamento negativo que eu tivesse de alguém, tudo. Ninguém está lá na quinta dimensão, joga lá, e Satanás fica só judiando, não. É tudo que se faz. Toda desobediência, a pessoa passa de um por um. A fita passa como na tela da televisão. Passa como na tela da televisão. É outro tempo. Como eu falei, se eu estiver errado, Deus me perdoa. Contra você, né? Passa aquilo como o seu passado contra você. Contra mim. Tudo que eu fiz de errado. E as coisas, as pregações que eu ouvia só para me condenar, porque eu estava na verdade. E não valorizei. Eu não valorizei. E eu não acreditava que eu iria para um lugar daquele, como as pessoas estão indo hoje aos montes. É porque elas não sabem. Satanás é covarde. As pessoas não levam a sério, né, Moedinho? Não leva a sério. O senhor não acreditava que o senhor ia para um lugar daquele. Eu não acreditava, pastor. Eu pensava que era brincadeirinha. Eu pensava que eu não vou não, só os outros, que eu não iria. Aí foi passando isso na minha mente, e eu queria sair dali, e não conseguia, o barulho, o calor, a crítica, a distância de Deus. E depois eu comecei a descer. É como se fosse eu digo muito um poço de elevador, que tem uma certa distância. E eu caindo, eu comecei a cair. Eu não queria cair, mas eu já estava caindo. Comecei a descer. Um abismo. Descer um abismo. E lá eu via as outras pessoas no inferno. E lá eu ouvia as blasfêmias, as gritarias. As pessoas são revoltadas com Deus demais. Lá. Na quinta dimensão. Como que se Deus é culpado. Como se Deus fosse culpado. E eu comecei a cair, a descer, e aí um barulho enorme, que nossos ouvidos não conseguem ouvir, eles estourariam. O calor, meu corpo ia virar pó.
Mas a gente sente tudo isso com esse corpo, como se fosse eu estivesse sentindo nesse corpo, só que esse corpo não aguentaria, mas lá, aquele corpo da quinta dimensão aguenta tudo mesmo. O sofrimento é terrível. Uma tortura. Eu fui descendo, descendo e não chegava, não acabava de chegar. Ô gente, por favor, ouça o que Deus fala através do pregador. Por favor, sigam. Sigam a mensagem. Se errar, levante. Se errar, levante. Se errar, levante. Se errar 1000 vezes, levante 1000 vezes. Eu fui caindo. E eu conseguia ver do outro lado. Eu quero que vocês acreditem. A gente consegue ver a outra dimensão, muito, muito, muito distante. A sexta. A sexta. É Lucas 16, 19, o mancebo de qualidade que estava na quinta, via Lázaro do outro lado na sexta. Só que havia um abismo que não tinha jeito dele passar. Então é distante, não tem como. Não tem como, como posso falar, um abismo, não tem como passar para lá, não tem como de lá passar para cá. E eu sabia que lá estava Deus. E eu sabia que Deus não estava aqui comigo lá na quinta, mas eu sabia que Deus via que eu estava lá. Meu Deus. Eu sabia, e eu tentava, eu pensava em falar com Ele, para Ele me tirar, porque eu sabia que Deus podia me tirar, mas eu não tinha coragem, porque eu virei as costas para Ele. É como se eu matasse um bebezinho, depois eu fosse pedir ajuda à mãe. É muito pior. Falar com Deus é muito pior. Eu estive aqui, e eu descendo, e tudo passando na minha mente, todas as coisas de Deus, passava tudo na minha mente, só para me perturbar. Só para perturbar, e Satanás rindo, e eu sabia. Seu passado perturbando. Os pecados. Eu ia descendo, aquele barulho, um barulho enorme. Aí depois parece que o barulho fazia trum. Aí eu pensava, vai acabar. Aí depois começava tudo de novo. Aí eu ia vendo tudo de novo. E eu pensava, Deus. Quando eu olhava para aquele lado, eu falei, por que eu vim para cá? Eu já estava perdoado. Entendam isso. Não precisava eu ter ido para lá. Porque as coisas erradas que eu fiz me levaram para lá. Mas o que faltava para mim era só aceitar o perdão de Deus. Era só isso. Porque eu cria na mensagem. Eu creia na Bíblia. Eu tinha tudo. Eu cria no profeta. Mas nunca só porque eu não aceitei o perdão dele, foi isso. Nunca aceitou se consertar. Não aceitei me consertar. Então, se mesmo com as minhas falhas, com os meus erros, com os pecados que eu comecei, eu estivesse aqui, gente, a misericórdia de Deus me pegava. Tudo perdoado, como já foi perdoado há 2000 anos atrás. Aí eu não acreditava que eu tinha rejeitado essa palavra. Não acreditava, gente. É uma coisa mais besta que o ser humano pode fazer, mais tola. Começando por mim, é quem vira as costas para a palavra. Lute. É só isso que eu posso falar para vocês. Lute. Amém. Não concorda com Satanás em nada. Ele é covarde. Ele é covarde. Ele não fala o que é a quinta dimensão. Não.
Ele não fala o que é essa mensagem do pastor, do profeta. Ele não fala, lá na quinta dimensão, aqui ele não fala que é um deusinho, igual eu tô falando. Mas é Deus. É um deusinho, eu entendo o que o pastor fala. Que nós somos deusinhos mesmo. As pessoas perdidas são Satanás mesmo, só porque está dentro dessa dimensão. Que Deus permitisse, liberasse essas pessoas no mundo, que bagaceira ela faria? Se Deus liberasse para nós, que coisa sublime nós nos faríamos? Como o irmão Brana fez, só um pedacinho do que Deus fez. Foi só um pedaço. Deus é muito, muito, muito maior. Irmão Brana foi o homem. Se Deus desse um pouquinho mais de poder para o irmão Brana, o corpo dele estouraria. Não aguentaria. Deus é muito, 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 muito mais poderoso do que nós pensamos. Satanás, não estou... Ó Deus... Satanás tem muito mais poder do que a gente pensa. Muito. Ele é muito mais covarde do que a gente pensa. Então, não defenda nada. Tudo que você fizer de errado, se olhar para uma pessoa e a gente tiver um pouquinho de raiva, fala, eu errei nisso. Se a gente pensar alguma coisa mal do irmão, não concorde, eu errei. Se em outras palavras, fizer, em outras palavras, não advogue nada do diabo em você. Não advogue nada do diabo em você. Nada, 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 nem um pedacinho, nem um pensamento que a gente tem de uma pessoa que fez qualquer coisa ruim pra gente. Não advogue pensamento, as coisas de Satanás. Ele é cruel. Ele é cruel muito mais que vocês pensam, muito mais que eu consigo imaginar hoje. Então, para terminar, quando eu ia descendo, eu olhava para outro lado, sabia que ali estava o povo de Deus, a presença de Deus. E eu naquele lugar, aquele barulho, a mensagem, o que mais perturba a pessoa na quinta dimensão, além do calor, daquele pesadelo estar descendo, a coisa que mais perturba é ter virado as costas para Deus. Meu pai, você não a pior coisa é que você não te perdoa nunca. Não nos perdoa nunca, porque nós... Sim, Deus entende a gente pensa Deus é bom, Deus é santo, Deus é puro, Deus é poderoso, sim, a gente pensa, mas nós não sabemos a santidade de Deus, nós não conseguimos, porque se Deus permitisse um pouquinho mais, nós sairíamos daqui da terra. Eu entendo um pouco, eu sei que a irmã Brana orou, mas eu entendo um pouco porque que a irmã Brana falava, eu acho tão bonito, eu acho, haja esquilo, eu entendo um pouco, Quando ele orou pela menina, né, que ele pegou e falou assim, feliz que cor que você quer seus olhos? É isso, Deus. É normal, é porque Deus, não sei bem o porquê, é porque Deus, se Ele der muito poder pra gente, a gente pode até fazer besteira esse corpo aqui. Mas o que eu quero falar é porque minha cabeça já está enjoada, gente. O que eu quero falar é sobre a mensagem, sobre a quinta dimensão. Todas as pessoas que estão na quinta dimensão, elas não se perdoam. Não. Elas não se perdoam. Por que não se perdoa? Tinha tudo na mão. Porque tinha tudo. E jogou fora. Tudo na mão e jogou fora. Por causa de 5 minutos de bobagem. Uma coisinha leva a pessoa para o inferno. Que seja um cigarro, uma dose de cachaça, um corte, uma tesourinha no cabelo, tudo isso, um sexo ilícito, tudo isso leva a pessoa para a quinta dimensão. Leva. A Bíblia diz. E o senhor viu isso lá? Eu vi na quinta dimensão, é porque minha cabeça está meio assim.
que o irmão Brana fala, eu vi as pessoas na quinta dimensão, é como a gente vê hoje. Está aqui, ó, a quinta dimensão. A gente anda pela cidade, você vê a quinta dimensão. Só que elas não estão gritando, não estão blasfemando ainda. Mas é a quinta dimensão. Essas músicas aí, eu gostava muito. Deus me perdoa estar comentando isso, assim, mas Deus me entende. Eu gostava muito de rock. Era meio mulherengo. Gostava de beber. As coisas que me perturbaram muito foi a mulher e o rock. E o cigarro, na quinta dimensão. Porque do jeito que eu estava no mundo, eu bebia, eu fumava e eu adulterava. Essas coisas que mais me perturbaram lá, foi essas coisas que eu mais gostava aqui. Foram essas coisas. Então eu ficava me ouvindo, eu ficava me vendo ouvindo rock. Eu me via com um cigarro na mão. Meu Deus. Eu me via bebendo, com cigarro, adulterando. Gente, eu olhava e não acredito que eu adulterei. Eu não acredito. Lá na quinta dimensão. Na quinta dimensão, eu via as coisas que eu já havia feito mesmo. Olha. O que eu havia feito mesmo. Eu não queria acreditar que fui eu. Não fui eu que fiz isso. Qual a graça que tem? Qual a graça que tem? Eu me via, eu não lembro muito em detalhe, mas se eu falei mal de alguém, com certeza eu falei, eu vi eu falando mal. Se eu falei de 10 milhões de pessoas, eu ouvi as 10 milhões. Tudo isso vinha contra você lá. Tudo. Se fala um palavrão, você vai se ver vendo um palavrão. O tempo não é esse. Não é esse. Uma pessoa lá, eu vou falar para vocês entenderem. Eu creio que eu fiquei de 30 minutos a 1 hora. Isso aconteceu comigo de 30 minutos a 1 hora 40, não me lembro bem. Eu pensei que tinha dias, semanas que eu estava lá. É um outro tempo, se é que pode marcar tempo lá. Então, que eu estava... Aqui, gente, igual eu falei, uma coisa leva para o inferno. Falar mal de alguém, um corte de cabelo, um cigarro, uma bebida, tudo isso. Mas agora eu vou perguntar, quem aqui na terra não erra? Quem não erra? Então é isso que eu quero falar para vocês, gente. Eu não sou pregador, mas eu quero que vocês entendam. Errou, levante. Errou, levante. Errou, levante. Errou, levante. Conserte. Não advogue. Conserte. Não, eu estou errado mesmo. Eu estou errado. Assuma. Não, eu faço, mas eu estou errado. Eu fiz, mas eu errei. Tudo. E creiam, saibam, acredite. A mensagem, eu vou falar do pastor Adalto, vou falar do meu irmão, pastor Edson Honório, vou falar do pastor Joaquim, são os pastores que eu mais ouço a pregação. Essa mensagem, ela é verdadeira. Amém. Ela é verdadeira. Eu não troco minha alma por nada. Eu conheço a quinta dimensão. Eu não troco minha alma por nada. Na Bíblia fala de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Me diga quem no mundo tem o mundo inteiro? Quem é dono do Brasil? Ninguém tem condições. O mundo inteiro vale muito mais. Então ninguém é dono de um país. E a Bíblia fala o mundo inteiro e perder sua alma. Então... Até me perdi o que ia falar. Me perdoa. O pastor prega, é verdade. Então, a minha alma, eu coloco na mão, na mensagem, se tiver como, e viro as costas, porque eu confio do jeito que existe Deus, do jeito que Deus é verdadeiro. O que o pastor Edson Honório, meu irmão, é uma honra. Do jeito que o pastor Edson prega, o que ele prega é Deus. O que o pastor Adalto prega é Deus. O que o pastor Joaquim prega é Deus. Então, por que a gente vai ficar caído? Ficar caído. Se a Bíblia, se a mensagem fala, levanta, vem de novo. E Deus vai
nos perdoar de tudo. Não precisa ir para a quinta dimensão, porque fez isso, fez aquilo, aquilo outro. Caiu, levanta, não advogue. Não advogue. Sujeiras lá fora, deixa lá fora. Quando entrarem, eu estou falando que nessas instalações, no tabernáculo, pelo amor de Deus. Oh, Deus. Quando entrarem naquela porta, gente, respeite, pelo amor da tua alma. Amém. Respeite quando entrar aqui, respeite. Quando alguém falar assim, cadê o irmão Samuel, que é pastor Samuel? Não estou dizendo que é o bom, não. Eu estou falando certo. Ele é o pastor, respeite. Como diz o militarismo, colhe as placas pelo ofício que tem nele. Amém. Eu estou falando com vocês sério. Amém. Eu vou até falar uma coisa, não sei se é para falar, mas eu vou falar. Uma vez, não sei o que foi, eu lembro mais um pouco, mas não vou contar. Aí eu peguei, fiquei chateado, não sei o que, aí falei um pouco mal do pastor Adalto. Aquilo ali não é o senhor Adalto, eu falo... O Deusinho está dentro dele. Você lembra, pastor? Eu lembro. Eu fui lá, de perdão. Eu não quero remendar nada, não. Mas eu não foi aquele falar mal. Mas eu falei mal, um pouquinho. Foi o suficiente para entristecer a Deus. Respeite a sujeira que a gente... Eu vou falar por mim. Se eu tenho uma sujeira lá fora, eu deixo lá fora. Aqui dentro eu sou o irmão Edinho. Amém. Eu respeito esse nome. Eu respeito aquela coluna. Eu respeito aquele homem. Mesmo que ele já faleceu, eu respeito. Eu respeito os meus irmãos em Cristo, as minhas irmãs em Cristo. Amém. Olha, não estou remendando nem desculpando não. Mas vocês entendem por que às vezes eu vinha bêbado aqui? Era sede. Era sede, porque eu estava lá, eu já tinha ido na quinta dimensão. Eu sabia que aqui, porque eu pensava, se eu morresse aqui dentro, e Deus me respeitaria. Se eu morresse aqui dentro, estava bom demais. Eu ia para a cesta direto. Então, não pensem que aqui é uma igreja qualquer. Não pensa que o que ele prega aqui... Eu já, uma vez, vou até contar aqui rapidinho, só para vocês entenderem. Uma vez eu fui lá na igreja, lá eu preguei um pouco lá na igreja bêbado. Não, é normal na denominação. Não é certo não, mas normal. Agora aqui, está entendendo? Que eu não faria isso, nem se eu tivesse bêbado. Vocês entendem o que é aqui? Olha, Deus me conhece. Deus me conhece. Eu poderia enganar todo mundo. Até os anjos do céu, talvez eu poderia enganar. Deus não. Deus sabe o que eu estou falando. Deus concorda comigo. Deus sabe. Aqui é o lugar que vai levar a gente para o rapto. Queira acreditar ou não. Queira ir ou não queira ir, mas é aqui. Deus sabe o que eu estou falando. Então, se eu tenho os meus erros lá, é lógico que eu tenho, né? Eu tenho as minhas falhas, lógico que tenho, mas eu não advogo. Amém. Não concordo com os meus erros. Amém. Com nada. Se eu falar mal da minha esposa, eu não concordo. Amém. Se eu der um tapa no meu filho e eu achar que está errado, eu não concordo. Nada que vai contra a Bíblia, nem uma vírgula. E eu não duvido da Bíblia. Se o pastor pregar uma coisa que eu não entender, se eu ler alguma coisa da Bíblia que eu não entender, eu passo por cima e falo assim, é isso. Amém. Eu não duvido, não vou questionar. Deus é minha testemunha. Deus é minha testemunha. Gente, só um pouquinho, acho que eu estou pregando, me perdoe, gente. É porque é tão gostoso. Eu sabia que eu sou da mensagem, que eu estou na palavra mesmo, não estou falando galho não, que eu estou na palavra mesmo, verdadeiramente. Isso me dá uma alegria, me dá um gozo, sabe?
que eu sei que eu vou subir, não porque eu fiz alguma coisa. Sabe por que eu vou subir? É porque eu creio na palavra verdadeiramente. Amém. É só por isso, não é porque eu faço isso ou aquilo, não. É porque eu creio. Então o que Deus quer, o que Deus quer da gente é obediência. Quem obedece tudo? Ninguém. Tenta obedecer a quinta dimensão. As pessoas estão indo para a quinta dimensão por besteira. Por besteira, porque não creram na palavra. Porque advogaram os seus erros. Não creram naquele que morreu na cruz, que é o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Se nós cremos na palavra, pouco, que ninguém faz nada por Deus não, a gente faz pouco. Mas um pouquinho que a gente está fazendo, eu venho lá de casa, eu não gosto de acordar cedo, eu acordo cedo, venho. Entendeu? Às vezes eu dou uma cochilada aqui da igreja assim, eu sei que estou errado, mas eu não tenho nada para oferecer para Deus. Mas se Deus falar assim, e agora, Edinho, eu vou te levar, o que você tem para me oferecer? Eu falo, Deus, eu creio verdadeiramente na tua palavra. Amém. Só isso que eu tenho para mostrar para Deus. Amém. A gente, tá bom, né? Moedinho, faz uma oração para os desviados, para os que estão caminhando nas fronteiras, brincando com vida eterna, brincando com igreja, brincando com essa igreja. Faz a oração. Deus, tenha misericórdia deles, delas, salve-os, salve. O Senhor foi na quinta dimensão, o Senhor tem noção do que é ir para a quinta dimensão. Então ore com a sua alma, dizendo, Deus, não deixa ninguém para lá não, lá é muito pior do que a gente possa imaginar. Ora agora. Eu posso subir aqui para orar? O microfone está aí, pega aí. Só para não subir aqui. Aí embaixo mesmo. Senhor Deus, Pai querido, Deus amado, o Senhor me conhece, ó Deus. O Senhor sabe que eu tentei passar tudo o que eu lembro para as pessoas, Senhor. São meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Deus, antes da fundação do mundo, o Senhor sabia que eu estaria aqui agora. Verdade. O Senhor não aprende nada o Senhor aprende, porque o Senhor já sabe de tudo. Amém. Deus, no mundo existe milhões e milhões de pessoas que muitos dizem que todos são irmãos, todos são filhos de Deus. Não, Deus, não é assim. Todos são criaturas. Filhos não são todos. Jesus, Pai querido. Oh, Deus. É tão ruim, Deus. É tão ruim viver longe do Senhor. Agora, Deus, quando se passa para outra dimensão, é terrível, Deus. Deus, lembra que o Senhor, sendo Deus, fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. O Senhor desceu do seu trono, se fez carne e morreu numa cruz por nós, ó Deus. Meu Pai. Pai, Satanás ele é covarde, ele tem um certo poder,
ele é enganador, ele é perverso. Ele não fala para as pessoas a verdade. Ele não fala para as pessoas o que é a quinta dimensão. Para muitos, Deus, ele fala que acender uma vela, fazer isso, aquilo, outro. Não, não tem nada a ver, Deus. É mentira. Mas o Senhor, Deus, que conhece o passado e o futuro, o Senhor é o Alfa e o Ômega. O sangue que derramou na cruz não foi meu, não foi de um anjo, foi do Todo-Poderoso. Deus, o Senhor só tem duas vantagens: a soberana e a permissível. As coisas boas, as coisas ruins existem. Até a morte é a vontade permissiva do Senhor. Todas as coisas ruins é a vontade permissiva do Senhor. O Senhor conhece os corações das pessoas. O Senhor conhece a cegueira das pessoas. O Senhor conhece as limitações das pessoas. E o Senhor vê que Satanás, ele é covarde, ele é mentiroso, ele é um grande enganador. Eu fui besta quando eu afastei, mas eu conhecia a palavra. O que eu tinha que fazer no terreno dele, Deus? O que eu tinha que ir para lá? Por que eu não fiquei aqui me arrastando? Ó Deus, abra os olhos das pessoas que estão desviando, Deus. Por favor, Senhor. Abra os olhos das pessoas que estão dizendo que não dá conta, Deus. Ninguém dá conta mesmo, Senhor. Mas o Senhor já deu conta, o Senhor já pagou nossos pecados, o Senhor já nos libertou, o Senhor já nos curou, o Senhor já nos salvou, o Senhor já fez tudo, Deus. Tudo, tudo, tudo. Ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda a enxergar, ó Pai. Ajuda a enxergar, Pai. Ó Deus, nos dê força para que nós possamos ser mais inteligentes, mais fortes, lutar, pisar na cabeça de Satanás, Senhor. Ó Deus, eu gostaria de ser mais um cristão, ó Deus. Mas estou aqui, meio manqueba, espiritualmente falando, mas eu estou lutando. Mas Deus, e aqueles, Senhor, não que eu sou melhor, mas aqueles que ainda estão lá fora, afastado, desviado. Ó Pai, ó Senhor, como eu falei com o Senhor, que antes da fundação do mundo, antes de tudo, o Senhor sabia que eu ia estar aqui pedindo ao Senhor, um barro fraco igual eu sou, mas eu posso mostrar para o Senhor, com gratidão, o que eu tenho dentro de mim, Deus. É que eu creio na Tua palavra, Senhor. Olha dentro de mim, veja alguma coisa boa, Senhor, e atenda a minha súplica, Senhor. Aqueles que estão afastados, Deus, dá um murro. Se eu não estou dando, se eles não dão conta, por favor, Senhor, tira-os da garra de Satanás. Amém. Senhor, eu te suplico, vá de encontro àquelas pessoas que são afastadas. Tome das garras de Satanás, Senhor. Traga de volta para a Tua palavra. E o Seu nome, Deus, seja clamado por mais um aqui na terra, Deus. Liberte-o das garras de Satanás. Cubra
Cubra-nos com teu sangue, ó Deus. Abra nossos olhos espirituais. Nos dê força. Nos dê mais amor pela palavra, Senhor. Nos dê mais gratidão pela tua palavra, ó Pai. Ó Senhor, dê ordem aos teus anjos que acampem ao redor daqueles que estão lá fora e os trague de volta. Arrebente, Senhor, as correntes de Satanás e os liberte. Eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, traga-os de volta para a tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, nós te agradecemos, nós te amamos, nós te adoramos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus, amém. Isso é mais sério. Isso é mais sério do que se pensa, gente. Isto é mais sério do que se pensa. O Moedinho foi lá, o irmão Brana foi lá. Isso não é conto de carunchinha. Isso que não é enfeitar um culto, não. Isso é realidade. Quinta dimensão, região de demônios. Quero ir para lá não, meninas. Não brinque com namoro errado. Você quer ir para o inferno? Namorar com um rapaz que não é cristão? Ir para o inferno assim de graça. Você ficou louca? Rapaz, namorar com moça que não é cristã, julgo desigual. Se a Bíblia fala que não, é porque é não. Brinque não. Esse namorinho, homem casado com mulher casada, ou vice-versa, homem casado com moça solteira, ou moça solteira com homem casado, você está brincando com fogo, você se queima. Você ficou louco da cabeça? Pare com isso. Deus não é culpado de ninguém para o inferno. Culpados somos nós, que não aceitamos o perdão, a reconciliação. Gente, isso não é brincadeira não, gente. Como o Edinho está falando, é coisa muito mais séria do que ele deu conta de expressar. Muito mais. Assim como que o irmão Brana prega, ele não deu conta de expressar. A própria mulher dele, quando morreu, voltou e disse: Billy, você não sabe nem o que você prega. O céu, Billy, é muito mais do que o que você prega. Assim como o inferno também. Ah, amados, dá vontade de chorar, chorar e pedir: Deus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Não é hora de brincar não, gente. Não é hora de brincar. Ah, Deus. Jades, vem cá, deixa eu orar por você, Jades. Deixa eu te dar um abraço aqui. Vem cá, você é um filho de Deus, Jades. Você nasceu no berço cristão. Você não é do mundo não, meu filho, eu te amo. Eu te carreguei nos braços. Você é filho. Obrigado por você ter vindo. Deixa eu te dar um abraço. Aleluia. Ajuda, Pai. Ajuda essa pobre criatura, essa pobre alma, Pai. Ajuda esta pobre alma se restabelecer de novo. Salva, Senhor, salva. Nós o amamos muito, Jesus. Ele é um filho, ele é um filho. Em nome de Jesus, pense nisso, Jades. Pense, Deus te ajude. Tem mais alguém? Eu quero te dar um abraço. Quem quer voltar para a fé de novo? Tem mais? Vem aqui. Moça, rapaz, homem, mulher. Não é hora de brincar não, gente. Brincar com salvação é coisa muito séria. Às vezes você está congregando, está tomando ceia, mas está desviado. Está desviado da comunhão.
fala mal de Raimundo e todo mundo, boca depravada, língua suja, gestos imundos, adúltero, adúltera. Brinca com coisa séria, não. Brinca não. Vamos ser crente, vamos ser crente. Vamos ser crente. Não brinca com salvação não, gente. Salvação é muito especial. Você viu o irmão Edinho falando lá no inferno, ele gritava: Deus, por que eu joguei fora o que eu tinha? Eu lembro do irmão Edivino. O Edivino é cunhado do irmão Eliseu. Eu batizei ele. Não, ele já veio da mensagem. Eu pastoreava em Paraty, Rio de Janeiro. Eu pastoreava lá. O irmão Edivino veio congregar conosco, lá do sul. A esposa dele era médium espírita. Médium espírita. Ela odiava a mensagem. Os espíritas são demônios, eles odeiam a palavra. E ela brigava com ele dia e noite para ele deixar a mensagem. Só que um dia uma doença terrível pegou ela. E quando ela estava morrendo, nunca esqueço, o Edivino me contou isso com lágrimas. Quando ela estava morrendo, naquele transe da morte, indo, voltando, ela chamou ele ao lado da cama e disse: Edivino, vem aqui, já perdendo o fôlego. Ela disse: Edivino, eu quero te pedir uma coisa. Ele disse: pode pedir. Eu estou morrendo, Edivino, mas você vai me prometer uma coisa, Edivino. Nunca saia desta mensagem. Esta mensagem é o único caminho para o céu. Na hora da morte, parece que aqueles demônios saíram e ela viu a profundidade do inferno que ela estava entrando. Disse: Edivino, me prometa nunca sair desta mensagem. Este é o único caminho que leva ao céu. Ele me prometeu esses dias, eu falei com ele, prometeu de vir aqui. O dia que ele vier, eu vou pôr ele para dar esse testemunho. Esposa, médium espírita, centro de terreiro de macumba. Mas na hora da morte, parece que ela se libertou daqueles demônios, mas não tinha mais jeito de retornar. E ela pelo menos recomendou ele isso. Me prometa nunca sair desta mensagem. Ela é o único caminho. Os demônios sabem. São Tiago, capítulo 2, verso 19. Eles creem que chega a estremecer. Só que eles não dão conta de obedecer. Mas eles sabem que este é o único caminho. Por isso que ele faz tudo para te tirar dele.